Em nome do presidente, quero aqui cumprimentar a mesa. Em nome do vereador Jefinho, quero cumprimentar os nobres vereadores. Motivo de muita alegria estar nessa manhã de sexta-feira, casa cheia, dar o parabéns ao povo que veio, saúde das suas casas para estar aqui presente, alguns secretários, estar aqui presente, vendo o nosso serviço, o nosso papel, que é o papel de fiscalizador do povo, é o papel que fomos colocados aqui. Meus amigos, é motivo de muita alegria participar, estar junto com o povo, defendendo o povo, fazendo o melhor para o povo. Hoje aqui, como vereador do município de Bracas, representando o povo, passei uma semana de trabalho, uma semana fazendo o papel que é de fiscalizador. Fiz algumas visitas, visitei, tivemos uma reunião com o Ministério Público aqui nessa casa, passei todas as nossas demandas ao Ministério Público, da forma que foi conduzida os nossos trabalhos durante a semana. Já agradecer ao Ministério Público por ter o carinho e o respeito de vir nessa casa de lei a receber a documentação, as demandas que a gente tem do município, e foi isso que o vereador Henrique fez, e está pronto para ouvir e esperar a resposta do Ministério Público para dar solução para o nosso povo. Era para ser feito mais uma demanda do Ministério Público que foi marcada para amanhã, a gente fazer uma rota, saindo daqui da cidade, indo até a 58, indo até o Ouro Verde, ao 221, ao Novo Paraíso. Mas teve uma tragédia aí, que o Ministério Público acabou de me informar, poucos minutos assim que eu cheguei na Câmara, que eles vão estar envolvidos numa situação amanhã e vão remarcar para a semana que vem, qualquer hora e qualquer momento. E é isso que nós estamos aqui fazendo. É o papel do vereador. É o papel que precisamos mostrar para a população, o entendimento para cada um da forma que o nosso governo, que o governo está conduzindo o nosso município. E é isso que eu fui colocado aqui. Não vou remitir momento nenhum, não vou mudar o meu discurso e mudar a minha qualidade e meu papel de trabalhar sendo vereador desse município. Voltar a fazer cobrança ao secretário Guilherme, que está aqui presente. 145 hoje não roda, Guilherme. Estamos 2 dias sem aula. Voltar a falar que a chuva, eu não posso culpar a chuva, Guilherme, porque todo ano nós sabemos que chovemos no nosso município, que é bênção de Deus e precisamos que chove. Agora eu volto a falar no nosso município, que a questão toda é a falta de administração que esse governo veio há 8 anos tendo. Porque eu queria chamar Vossa Excelência que fosse ali no Lonato para ver se nós temos problema ali no Lonato. Nós fosse ali no Travessão do Lama para ver se nós estamos com alguma dificuldade no Travessão do Lama. Por quê? Porque foi executado. No Pulu, está aí as fotos, os vídeos rolando, não passa nem um carro, nem uma saúde, nem nada. Está lá rompido. Então, se nós formos falar de todos os nossos travessão, das demanda que eu estou recebendo, é uma vergonha para um município desse, que veio 8 anos no poder, e agora o sucessor está fazendo, que é o sucessor da ex-prefeita Raquel, que é o nosso prefeito Arthur. Porque nosso, eu tenho que falar, porque ele faz parte, depois de eleito é nosso, temos que defender ele. Agora eu só vou defender ele nessa casa quando prestar um bom serviço. Eu só vou defender ele quando prestar um bom serviço para o nosso município. Jamais eu vou remitir o meu trabalho de legislador. Jamais. Eu tenho que fazer o meu trabalho. Agora as escolas, tem muita gente lá no Codó, alunos sem ir para a escola. Cadê a nossa secretária de Educação? Cadê a nossa secretária de Educação que teve aqui numa reunião? Fomos falar com ela, faltou virar o bicho por nós.
Então precisamos de pessoas com educação, precisamos de secretário que venha respeitar vereador. Vereador foi colocado com o voto do povo, vereador não foi colocado com atitude de cargo político, não. Vereador, eu tive 773 votos, mas foi o povo que me colocou dignamente lá dentro. Não saí comprando voto, não saí fazendo festa para ganhar uma eleição. Sim, ter uma dignidade e um respeito para mostrar para a população quem é o vereador Henrique da HP. E vou continuar fazendo esse papel. Eu quero aqui, daqui 30 dias, 40 dias, chegar aqui e falar tudo foi resolvido. Está sendo resolvido. O prefeito Arthur está atendendo o telefone do vereador Henrique. O secretário está atendendo o telefone do vereador Henrique. Um minuto aí para terminar a fala, presidente. É bonito isso aí. Quando o vereador liga para o secretário, para o prefeito, nem olha a ligação, porque não é vereador de base. Mas eu não posso falar que o nosso prefeito está mentindo, que eu tenho um vídeo em cima do palanque, em cima do Novo Paraíso, que está aqui no meu celular. Ele falando que só atende vereador de base. Parabéns, prefeito. Só que eu não vou ser de base. Eu vou ser do povo. Eu fui votado e fui compromisso que eu tenho com o povo. Você não me atende, eu tenho que procurar o Ministério Público. A partir do dia que vocês conseguirem me atender, vai resolver as coisas. Não vai precisar ter escândalo. Aqui nós não estamos para fazer escândalo. Estamos sim para trabalhar dignamente junto com o povo e com a população. Meu muito obrigado, que Deus abençoe. Estou à disposição do povo de Placas. Precisou de mim, me liga, como cheque moradia, que eu vou trazer isso daqui, amanhã ou depois, vou estar trazendo a barbaridade que aconteceu com o cheque moradia. Estou com um bocado de gente para ser atendida daqui a pouco, no meu gabinete, e eu quero deixar bem claro que o Ministério Público está aí e vai fazer o serviço. O prefeito não me atende, o Ministério Público me atende, e eu estou fazendo as minhas demandas. Meu muito obrigado, que Deus abençoe. Bom dia a todos. Em nome do presidente, quero cumprimentar a mesa. Em nome do seu Raimundo Eugênio, pioneiro lá da nossa vicinal do Brocão, quero cumprimentar todos que estão presentes. Pessoal, começar minha fala hoje falando de educação. Há mais de 30 dias atrás, eu venho procurando conversar com a nossa secretária, dona Ana Patrícia, e não consigo. Não somos atendidos, já mandei 2 ofícios. Agora fiz um requerimento. Na última terça-feira, quando o Ministério Público estava nessa casa de lei, que a gente estava presente na reunião, tentei falar com ela, até aqui a vereadora Daniela de Prova. Ela não pôde me receber, se negou a conversar comigo. Secretário, então vou fazer minha cobrança por aqui, usando essa tribuna, onde foi o povo que me colocou. Diferente da senhora, que aqui eu tive votos, 468 votos para estar aqui, e a senhora está aí no seu cargo por indicação política, diferente da gente, que aqui foi o povo que nos colocou. E quando eu solicito para falar com a senhora, não é pedindo nada para mim, não. É sobre a situação lá da creche Yasmin, da Vila Aparecida, dos ar-condicionados, que passou quase um ano lá guardado nas caixas, e não foi instalado, e a senhora pegou emprestado de volta e trouxe para a creche aqui, esqueci daqui o bairro aqui de baixo aqui, para poder fazer a inauguração, deixou tudo bonitinho, trouxe os ar-condicionados de lá, e até hoje não devolveu, está lá a fiação. Até convido os nobres vereadores a fazer uma visita lá na creche Yasmin, entendeu? É uma obra grandiosa, não tem o que a gente falar, é do seu governo Leoni. É um espaço maravilhoso, inclusive até meu filho e meu sobrinho estuda lá. Só falta a central de ar. Lá, secretária, eu acho que a senhora tem esses dados. São 60 crianças pela manhã que estudam e 30 pela tarde. Lá 7 salas que atendem as crianças, e tem uma sala de mídia com a televisão para as crianças assistirem, que inclusive foi a equipe lá da creche Yasmin que se juntou e comprou, e a sala pedagógica. Então, o meu motivo de querer conversar com a senhora é isso, secretária, mas eu vejo que a senhora não tem diálogo, e a sua competência está muito pouca com a secretária de Educação.
Eu vi pais vindo aqui no gabinete conversar com o vereador Henrique, reclamando de transporte escolar, coisa tão simples da senhora resolver com diálogo, sentando com os pais e ouvindo. Porque se a senhora não lembra, mas eu vou lembrar que quem manda é o povo. Esse poderzinho pouco que a gente tem, que o vereador não tem poder, o poder é esse aqui, que está cobrando aqui, ó, se humilhando aqui. Eu peço a Deus que chega sexta-feira para chegar na tribuna para falar, entendeu? E é isso, secretário, a minha cobrança. Tome providências de colocar as centrais de ar lá para as crianças. E eu vou lá fazer um vídeo e dar os parabéns, entendeu? Eu não sei só bater não, sei dar os parabéns. Porque assim, quando a gente liga para o seu Cláudio Faleiro, secretário de Educação, é na hora que atende a gente. Se não atende, ô vereador, me desculpe, eu estava numa reunião, estava ocupado. Diga lá, quando a gente liga para o seu Gilberto Paiva, do mesmo jeito. Quando a gente liga para o Renato do transporte, do mesmo jeito. O nosso amigo Guilherme, que está aqui, do mesmo jeito, não deixa a gente sem resposta. Eu acredito que tem que ser assim, com educação, com diálogo. Como é que vocês querem fazer o melhor sem parceria? Eu estou fazendo o meu trabalho, que é cobrar. O que o vereador tem que fazer? Eu fui roçar lá o Macana que estava lá, a Juquira, estão querendo me processar, então tá feio, eu vou usar aqui para cobrar. Se não deixa eu fazer, então eu vou cobrar. Outra situação, secretário, é a escola 197A, lá do Macanã, que tem uma professora lá, que está para arrancar os cabelos da cabeça, que está com 24 alunos numa sala, do 1º ao 5º ano, com 5 seriados. A senhora acha que umas crianças dessas têm condição de aprender dentro de uma sala de aula? A senhora acha que uma professora dessa daqui uns dias não vai ter que precisar ser tratado médico com a situação dessa? A escola lá já fez ofício com a senhora, querendo que divida as crianças pelo menos em duas salas lá tem, e eu quero que a senhora tome medidas. Fiz um requerimento para isso também. Outra situação, virar aqui, Mica, que é o dia todo falando. O Hospital Municipal, que inclusive também, muito bom lhe ver aqui, dona Lida, a diretora do nosso hospital, na última vez que eu fui lá, fui muito bem atendido, muito obrigado. É desse jeito que se faz. A situação do raio-x, seu Zé, que naquele dia eu falei que era antigo, e você disse que era de última geração, eu fui lá. O nosso raio-x é de 2016, está entrando em 10 anos. É outra pauta aí para o futuro, né? O nosso gestor, junto com o secretário, tomar providência para comprar um novo. Outra situação é o motor gerador, que lá não tem motor gerador, lá está o desmanche. Fiz um requerimento, fiz minha parte, entendeu? Quer fazer um requerimento para poder comprar um novo, porque muitas cirurgias, né, diretora, foram, só mais 2 minutinhos, por exemplo, para terminar minha fala, muitas cirurgias foram remarcadas. E como é que faz uma cirurgia à noite? Se acaba a energia à noite, vocês sabem que a energia de placas aqui é uma bênção de Deus. E para terminar, né, adoçar um pouco, quero agradecer aqui ao Guilherme, a equipe de infraestrutura, por estar fazendo um trabalho de emergência lá na vicinal do Brocão. Muito obrigado. E de lá, eu estava conversando com o Guilherme, o projeto é ir para o Bola Dentro, o Macanã, em Miraselva, o Rua ali na Redondeza. E agradecer ao seu Gilberto Paiva, ao seu Cláudio Faleiro, ao Guilherme e ao Renato novamente, por nos atender. Tem momentos que não dá de resolver em cima da hora, mas pelo menos por não dar atenção, por nos atender. Diferente aí da secretária aí, que eu vou só tratar o nome como secretária, que a educação não tem não. Muito obrigado, presidente, que Deus abençoe a todos. Bom final de semana. Meu bom dia a todos e a todas. Bom dia. Em nome do presidente, eu cumprimento toda a mesa. Em nome do parlamentar, nosso vereador Pedrinho, eu cumprimento todos os parlamentares. E em nome do seu Catarino, que é assíduo, né, seu Catarino? Toda a sessão está aqui com a gente. Eu cumprimento
todo o público presente, que estou muito feliz de ver a nossa casa cheia hoje. Espero que todas as semanas sejam assim, tá? Porque estamos aqui nessa casa justamente para estar vendo as demandas, passando a vocês que são hoje estamos como vereadores fiscalizadores para poder solucionar juntamente com o nosso prefeito os problemas. Então, agradecer a Deus por esse momento, por estar aqui hoje como representante do povo e dizer, né, que temos muitas demandas, temos muitas dificuldades, e é aí que a gente trabalhamos, em cima das dificuldades, né? Então, fiscalizando o hospital municipal, como colocado ali pelo vereador, estamos sempre procurando esclarecimentos, que esse é o nosso papel. Hoje, fui com o nosso secretário de saúde, muito obrigada, secretário, por ter nos atendido, e obtivemos informação do andamento, né, por exemplo, do nosso grupo gerador. O grupo gerador está funcionando, mas temos o secretário, já fez a aquisição e já está chegando um gerador para suprir, para ficar de, vamos dizer, de stand-by, né, a necessidade de quando precisar. Tá? Então, logo foi alugado por enquanto, né, porque estamos no processo de licitação, vendo para ser comprado, mas por enquanto está sendo alugado o grupo gerador para estar suprindo a necessidade do nosso hospital municipal. Outra questão também do hospital municipal, que buscamos, né, como eu falei, a gente está sim preocupados e precisamos saber como é que está o andamento para estar deixando a nossa população ciente desse andamento. A questão dos aparelhos de ultrassonografia e também do eletrocardiograma. Também já está somente aguardando peças para o conserto desses equipamentos e também não estão deixando de ser feitos. Está sendo realizados os exames emergenciais temos uma clínica, né, onde a Secretaria de Saúde não está deixando de realizar esses exames. Então, para a ciência, né, para que não, porque está tendo exames, não está fazendo, está sendo feito sim os exames emergenciais, tá? E logo, logo vai estar chegando essas peças para o conserto. E falando também, a verdade, todo tempo ela tem que ser dita, tá? Eu, conhecedora da saúde, como vocês me conhecem, sou enfermeira já há bom tempo no município, jamais eu iria, né, dizer a vocês, mentir a vocês, porque eu estou dentro do processo, sei a necessidade do nosso povo. Então, nós temos uma casa de apoio em Santarém, como de conhecimento de cada um de vocês. Essa casa é uma casa que abriga 24 pessoas, tá? Ela nunca fica vazia, gente. Por quê? Porque a necessidade do nosso povo, não é todo município que tem uma casa de apoio que Placas tem. Vocês precisam conhecer a casa de apoio de Placas em Santarém, tá? Eu acredito que viram em imagens, mas vocês precisam ir lá e conhecer o nosso atendimento, dos nossos profissionais que lá atendem, são excelentes, tá? Então, já como teve uma situação aí, já corremos o risco de perder a casa de lá pela dona da casa, que ela passou pelo constrangimento. E o que eu digo para vocês, a gente não pode deixar as coisas, os malditos acontecer e a gente simplesmente ficar por isso.
Nós temos que ver a verdade, se vocês quiserem procurar no portal da transparência, tudo está transparente, tá? Então não é o que eu acho, é o que a gente tem que visualizar e ver o que está acontecendo. Então procurem a verdade. Eu, como fiscalizadora, como eu falei para vocês, jamais eu iria dizer, tá tudo certo, se que nada estivesse certo, porque é o meu nome que está em jogo. E quando eu entrei, presidente, só mais um minutinho, por favor. Então, quando eu entrei para ser a representante do povo, realmente eu vim para representar. E hoje eu estou aqui para dizer a vocês que nós estamos sim acompanhando cada passo, não só da saúde, mas como da educação, da infraestrutura, de todas as secretarias. E o que for certo, a gente vai dizer que é certo. O que for errado, vamos dizer que é errado. E eu agradeço mais uma vez a presença de cada um. Peço mais uma vez que participem conosco para nos dar força, que eu me sinto fortalecida vendo a presença de cada um, tá? E o meu muito obrigado, que Deus abençoe e tenha um excelente final de semana a todos vocês. Bom dia a todos e a todas. Em nome do presidente, cumprimentar a mesa. Em nome do vereador do meu partido, Carlos André, cumprimentar os demais vereadores. E em nome do meu tio que está aqui presente, cumprimentar o público presente. Gente, a nossa assessora está passando para vocês aí uma cópia do contrato. Conforme a enfermeira Daniela afirmou aqui, o contrato da casa que podemos perder por causa de falácias. Nesse contrato está dizendo o real valor que é a casa de apoio hoje. O contrato era de 3.300, como vocês podem ver aí agora, foi para 3.900. E por falácias podemos perder essa casa. Como é que vai ficar a população de placas se nós não tivermos essa casa lá em Santarém? Temos que estar atentos, temos que estar fiscalizando. E na condição de fiscalizador, que sou vereador, eu fui atrás, procurei no portal e lá está o contrato com o valor correto. Eu queria aproveitar aqui a casa cheia para falar sobre mais 2 projetos que a gente pensa em colocar nessa casa. Viu, vereador Neilson? Conforme eu já conversei com o vereador Neilson, que é vereador do Agro, a gente pensa em aprovar, junto ao município, um projeto chamado SIM, que é o Selo de Inspeção Municipal, para ajudar nisso, a alavancar a economia do nosso município. Viu, Mendes? Também queria aproveitar aqui e falar sobre um tema polêmico. A casa está cheia, a gente vai começar a discutir essa situação, discutir junto com vocês, todos os vereadores, levar para a sociedade civil, que eu queria propor para o governo municipal nós implantarmos um departamento municipal de trânsito com um único projeto, por exemplo, de início, a gente fiscalizar e orientar perante, vereadora Daniela, as escolas. Chega numa escola hoje, tem carro para todo lado, a gente precisa organizar e orientar o trânsito. Viu, vereador Henrique? A gente está atento a fiscalizar e orientar. Essa é a minha intenção. Aproveitar aqui para falar também sobre as obras que o governo tem feito, tá? Inclusive a escola do Torre Paraíso. A gente foi agora há pouco ouvir o engenheiro do município. Ele nos afirmou que a obra está em projeto hábil. Foi feito um aditivo para prorrogar e o município concedeu mais 6 meses de prorrogação. Então a escola está em tempo hábil. Como a enfermeira Daniela falou, o vereador Jefferson não está presente. Foi feito uma licitação para colocar, através de locação, um grupo gerador. Foi feita a licitação, foi aprovado e a empresa vai providenciar esse gerador para que a gente consiga ter um atendimento dia e noite do nosso povo.
Eu queria agradecer mais uma vez o público presente, agradecer aos secretários que estão aqui conosco, e voltem para cá mais vezes, venham na sexta-feira, nos ouvir, nos assistir, para contribuir com a Câmara Municipal. Muito obrigado a todos, excelente final de semana, e fiquem todos com Deus. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome de Vossa Excelência, estender um cumprimento aos demais vereadores, na pessoa da vereadora Daniela, cumprimentar aqui o público presente, na pessoa do secretário, da secretária de Finanças, Keila, o chefe de gabinete que está presente, Jefferson, secretário de Infraestrutura, Guilherme, secretário de Esporte, ex-vereador Raimundo, secretário de Agricultura, ex-vereador Mazinho, secretário de Saúde, Cláudio, secretário Gilberto, no nome de quem eu cumprimento ao público presente. Iniciar a minha fala de hoje aqui, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui em mais uma sessão ordinária para prestarmos conta dos trabalhos executados ao decorrer da semana. E essa semana foi uma semana de muito questionamento por parte de populares. E eu gostaria, senhor presidente, do meu momento dessa tribuna, de fazer um raciocínio com os que estão presentes e também com os que estão em casa nos assistindo, que estava aguardando toda semana por um pronunciamento desta casa na sessão de hoje. Eu nunca gosto de fugir de temas quando sou procurado, e muito menos mandar indireta. Eu gosto de falar de forma direta quem se é de direito. E nesta casa nós temos direitos, mas também temos deveres a cumprir. E nós precisamos usar o nosso mandato de forma séria e transparente, porque essa casa é um poder legislativo, aqui é onde nós representamos o povo. Quero aqui parabenizar, presidente, o prefeito Arthur, pela última nomeação feita da ex-prefeita Raquel para a secretária de Administração e Desenvolvimento, aonde isso traz uma qualidade à sua gestão, pela experiência administrativa que a ex-prefeita tem. Agradecer também aqui ao secretário de Infraestrutura, Guilherme, toda a equipe de Infra, pelo grande trabalho que vem prestando nesse período de inverno, mesmo em tempos chuvosos, fazendo um trabalho, digo eu de passagem, de excelência. Aqui no 240, onde eu estou acompanhando o trabalho, onde colhi o depoimento de vários moradores, estão contentes com o trabalho ali feito. Mas indo ao tema da última semana, onde eu vi através de redes sociais que ali foi postado um vídeo, de um trabalho de fiscalização feito pelo colega vereador Henrique, a qual respeito o trabalho, E nesta casa a gente precisa trabalhar e falar a coisa de forma bem direta. E tendo posse dos fatos, dos vídeos, como fiscalizador, eu precisava ir em busca da verdade ou documento. E às vezes o vídeo tinha uma fala, não era verdade. Então eu procurei, de fato, buscar o que era verdade e solicitei, junto ao setor de licitação da prefeitura, contratos, e não solicitei só o contrato deste ano. Eu me atentei em solicitar o contrato desde quando foi firmado o contrato com a casa em Santarém, que não foi agora em 2025, vereador Pedrinho, foi em 2021,
aonde iniciou ali uma trajetória daquela casa, prestando serviço à comunidade, aos municípios. Há pessoas que vão ali, que não têm condições, nobres vereadores e público, de pagarem uma hospedagem. Eles já aguardam uma fila de TFD por vários dias, que a vereadora Daniela sabe disso. E aí, quando eles vão ali, até nós, senhores, quando vamos ali que temos uma hospedagem gratuita, nós ficamos felizes. Imagina um cidadão do fundo da vicinal, ou que seja de baixa renda, ir até ali ter uma casa, para eles serem, de fato, hospedados. E eu concordo que a casa, se tiver alguma correção para ser feita, lâmpada, algo tipo, ela tem que ser corrigida, imediato. Mas, quando eu ouvi que estava falando de números, uma casa paga o aluguel, senhor presidente, de 18 mil, eu lhe digo que eu me espantei com o valor, porque realmente é um valor muito alto, se estivesse sendo pago. Então, indo em busca da verdade, senhores, e dizer aos que estão aqui, ao público presente, o valor de fato pago a esta casa, ela iniciou em 2021 com R$ 3.300. E como todo contrato, ou pessoal, ou jurídico, ou físico, ele pode ser aditivado anualmente ou a cada 6 meses, conforme ele seja celebrado ou o prazo de celebração. Tendo em vista que a prefeitura é a cada 12 meses, se celebra um contrato. E quando nós chegamos ao ano de 2022, foi-se pedido o primeiro reajuste do aluguel da casa, está aqui em documento. Aqui eu gostaria, senhor presidente, de mais um tempo para concluir o meu raciocínio. E nós temos aqui contratos, comprovante de pagamento executado todo esse tempo. Então, senhores, em 2022 a casa foi elevada para 3.638. Usaram aqui a tabela do IGPCM, que é uma tabela que usa de reajuste anual. Ela oscila entre 2,5% a 3%. Quando chegamos ao ano de 2024, foi pedido um novo reajuste, que a casa foi elevada para o valor de 3.969, que é o valor verdadeiro que hoje é pago pelaquela casa. Aonde, digamos-se de passagem, senhores, digamos que aquela casa receba diariamente 10 ou 5 pessoas. Vamos calcular quantas pessoas não passam ali por mês, Daniela. 24 pessoas se hospedam. Imagine quanto não passam por mês. E faça uma somatória de dia úteis ou final de semana. E vamos dividir para ver quanto está custando por dia, vereador Neilson, para cada um se hospedar naquela casa. É um valor muito simbólico, senhores. Então, senhores, quando fui procurado e aqui respondendo as pessoas que me questionaram, o valor pago àquela casa, vereador Pedrinho, verdadeiro, que não só eu, vereador, mas hoje qualquer cidadão placaense tem direito a acessar, é de R$ 3.969,04. E ainda temos mais, o contrato anual é de R$ 47.628,48, que a casa custa para o município esses 12 meses. Então a gente, assim, quando procurado como somos, é um direito, nós temos que dar resposta à sociedade. Mas, porém, eu gosto muito de me atentar e buscar de forma e fato a documentação. A dona da casa sentiu-se constrangida, vereador Pedro, né? Aos pacientes também que estavam lá, que já estão tratando de saúde, senhores, né? Até nós que estamos aqui, se nós formos surpreendidos de repente com alguém com uma câmera em cima da gente, a gente toma um susto, fica espantado. Você imagina quem já está lá esperando para amanhecer 4 ou 5 horas da manhã, para 7 horas estar no hospital, para fazer uma consulta, está dentro de uma casa, de repente chega alguém com uma reportagem, pegando a pessoa despreparada. Então, tudo isso, nós precisamos estar atentos. E, não, vereador, não ceda a palavra, eu gostaria do meu tempo ser usado pela minha pessoa, correto?
Então, senhores, dizer mais, certo? Que ali, presidente, as pessoas que estavam ali sentiram-se de constrangida, vereador Pedrinho, não tenho dúvida disso. Então eu gostaria de aqui deixar e dizer, senhores, que eu já tive vários momentos na minha vida política. Tive um momento base, tive oposição, mas fiz uma posição de forma sábia, que em nenhum momento ninguém me viu subir à tribuna aqui para criticar ou tentar fazer política com inverdades. Nenhum momento fiz isso. E hoje eu defendo. Não estou fazendo política. Eu pedi a permissão ao presidente para concluir o meu raciocínio e o senhor respeite o meu tempo. No seu tempo, o senhor será respeitado e eu o respeito. Mas o senhor me conhece e sabe que eu não mando recado. Eu não estou aqui mentindo. Eu estou falando a verdade. Estou respeitando, estou falando a verdade. Quem mentiu foi o senhor nas redes sociais. Eu não. Estou falando a verdade. Eu também tenho todos, inclusive, vereador, o mesmo poder de fiscal que eu tenho, o senhor tem. Eu não preciso sentar para me ver dados que eu posso ter acesso. E ao contrário do senhor, estou com a verdade. E o senhor está propagando a mentira. E vou fazer a conclusão, senhor presidente. Mas eu preciso concluir e vou concluir meu raciocínio porque eu fui cobrado pela sociedade. E vou mudar de pauta porque essa já ficou esclarecida. Essa pauta já ficou esclarecida. Quero também tocar noutra pauta que é a saúde, né? Há poucos dias atrás, aqui, a saúde municipal, aqui, o hospital, nós fomos cobrados aqui também que não estava funcionando o raio-x. Agora resolveu o problema. Nós temos que apontar os erros, mas nós também temos que dizer quando eles foram solucionados. Vai lá, faz a crítica, mas quando resolve, não pauta. Então, o raio-x está funcionando no município, já está em funcionamento, e isso precisa ser colocado. Não se do tempo do senhor também não. O senhor já teve seu tempo. Tá? Não se. Vou concluir, Zé. Vou concluir. Respeite o meu tempo. Não, presidente. Se pudesse falar até a hora, eu tinha falado. Eu respeitei o tempo. É 5 minutos mais 2. Aí eu falar, vereador, depois do senhor, não, vou respeitar. Beleza. Eu pedi a permissão. Se você pedir, o presidente der, o senhor pode falar. Eu pedi. Então vou concluir. Vou concluir, senhor presidente. Não cedo um minuto do meu tempo para nenhum dos senhores. Não cedo para nenhum dos senhores. E não adianta bater em mesa, porque eu não tenho medo. Não tenho medo. É aqui só dizer. Vou voltar a concluir. E vou falar a verdade hoje. Quanto tempo for preciso, eu estarei falando aqui. Já estive na oposição, e eu nem falei nessa tribuna, Zé. Vou concluir dizendo hoje, vereador Pedrinho, eu sou base do governo Arthur, entendeu? E defendo o governo sem medo de defender, porque ele está com o mesmo propósito meu, que é de fazer o bem por placas. E quando nós temos um gestor comprometido com o município, nós precisamos ajudá-lo a construir um município próspero, que seja de um trabalho de coletividade. Porque quando nós vamos apontar só os defeitos, nós nunca vamos concluir, certo? Só um minuto eu concluo. E também, para finalizar a minha fala, Pedrinho, vou fechar, presidente, viu? Outro ponto, questão de infraestrutura, Guilherme. Nós tivemos ali no Lama, vereador Henrique, e tivemos no Nonato um serviço feito, que ficou de excelência. Mas o recurso ali aplicado, vereador Pedrinho, ele foi gerenciado por um gestor, que foi a ex-prefeita Raquel, que na época, pela sua pessoa, parabéns por ter buscado o recurso, mas o senhor na época subiu aqui na tribuna
e falou que nunca tinha visto um gestor tão responsável para aplicar o recurso de forma tão sábia como a Raquel aplicou. E hoje o senhor se contradiz. Mas, porém, senhor, nós temos demais colegas para falar, a gente tinha muito para abordar aqui na casa, mas nós temos aí muito tempo para conversar. Dizer aos senhores Henrique e ao senhor Jefferson, respeito o trabalho de vocês, mas esse é o meu também, a gente precisa se respeitar, certo? E até brinquei esse dia com o Henrique, né, que aqui dentro desta casa a gente não precisa de tapa no ombro. Lá fora eu tenho uma amizade com ele, um respeito, então só agradecer. Não concluí tudo que tinha para falar, o tempo não permite. Agradecer aos que estão presentes, ao público que estão em casa. E quando for procurado, em qualquer momento, estarei à disposição da comunidade, estarei à disposição do vereador Henrique, à disposição do vereador Jefinho, que eu quero até convidar, Jefinho, a questão do 10, para nós irmos até Equatorial, em Altamira, senhor presidente, que o senhor nos forneça isso para a gente ir lá e pedir que seja resolvido o problema de energia dali, para que a central de ar possam ser instalada e os alunos possam, de fato, ter uma educação melhor de qualidade, porque é uma das altas que está ali, um grande problema de energia que não suporta centrais de ar. Então, eu gostaria de convidá-lo para que a gente, uma equipe, possamos ir até Altamira. Obrigado, excelente final de semana a todos. Um forte abraço. Obrigado, senhor presidente. E me desculpa pelo tempo excedido, peço desculpa ao outro colega. Bom dia a todos. Quero aqui iniciar minha fala cumprimentando o presidente da casa, em nome dele, cumprimentar a mesa diretora. Em nome da vereadora Daniela, cumprimentar os novos colegas, né, dessa casa. E em nome do nosso amigo Joab, lá da Vila Macanã, cumprimentar todo o público presente. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco dos trabalhos que ocorreram ao longo dessa semana. E aqui todo mundo sabe, né, do trabalho que eu fiz, né, junto com a prefeita Raquel, quando eu era secretário de Agricultura. E naquele tempo a gente falou muito do nosso problema de regularização fundiária do município de Placas. E todo mundo sabe que esse é um tema que eu usei na minha campanha e é um tema que eu vou continuar usando ao decorrer desse mandato. Portanto, quero agradecer ao prefeito Arthur por oportunizar uma reunião com o coordenador de regularização fundiária do estado do Pará, ontem na sua casa, né, devido ao tempo que já tinha ocorrido do tempo de trabalho, foi na sua casa a reunião, e ali a gente pôde discutir a regularização fundiária urbana e rural desse município. Portanto, quero agradecer ao prefeito Arthur por ter também, né, não só usado essa pauta, né, mas também colocar isso como plano de gestão pública municipal. E certamente em breve a gente vai estar falando aqui da regularização das Vila Novo Paraíso, da Vila Ouro Verde, da Vila Macanã, da Vila Lote 10, Vila 221 e todas as vilas do nosso município. Portanto, é importantíssimo a gente discutir essa pauta. E aqui agradeço mais uma vez ao prefeito pela oportunidade. Bom, à medida que a gente vai trabalhando aqui nessa casa, a gente vai enxergando cada trabalho, o trabalho de cada um vereador dessa casa. E a gente consegue já ver nesse pouco tempo em que cada um vai basear o seu mandato. Eu me elegi falando a verdade, portanto, eu quero continuar falando a verdade. E eu acredito que nesses 4 anos, a gente optando, né, que não deveria ser uma opção, deveria ser uma vontade imposta, falar a verdade, a gente vai continuar esse mandato até o final dele. E não esquecer dos fatos ocorridos, né, ao longo dessa semana. E quero aqui me solidarizar, né, com o nosso vice-prefeito Arthur, a nossa secretária de Educação, Ana Patrícia, pela coação, né, que houve por parte, né, de uma imprensa buscando esclarecimento daquilo que não se sabe o que é a verdade. Até hoje, quando aqui o vereador Maçã subiu essa tribuna, o vereador Pedrinho e outros, assim como eu, falaremos do tema. Como eu falei,
falarei da verdade, e eu gostaria que essa casa mantivesse esse compromisso. Porque uma mentira falada em redes sociais não dá tempo de se explicar a tempo hábil e para aquelas mesmas pessoas que aquilo é uma mentira. Portanto, vereador Marcione, usando as suas palavras aqui, vou retomar no assunto, falando do contrato do aluguel da casa, lá na Casa de Apoio em Santarém. Eu me senti constrangido como cidadão de Placas. E se um dia eu precisar daquela casa e for coagido da forma como eu vi sendo coagido por uma imprensa, eu entro no processo. Porque você está lá, passando por uma necessidade, né, de saúde, e você vai ser coagido por uma imprensa tentando fazer politicagem. Porque se não fosse politicagem, estaria tratando a verdade. E tudo que se foi falado naquela reportagem foi mentira. A gente sabe, o valor do contrato de aluguel daquela casa é de R$ 3.900. Para ser exato, R$ 3.969,04. E aí eu não sei se foi má fé ou falta de conhecimento, alguém se expõe nas redes sociais falando inverdades, falando que o aluguel é 3 vezes, 4 vezes, 6 vezes, né, na alteração, superior ao que está no contrato. Então, pessoal, não é, e aqui, não é segredo, está lá no portal da transparência. Eu não precisei, viu, vereador Marcione, ir na prefeitura, não. Eu fui lá no portal da transparência e busquei todos os contratos. Gente, todo mundo aqui pode acessar. O cidadão em casa pode acessar. O cidadão lá no interior que tem internet pode acessar. Está aqui o contrato. E o que se fez, talvez por falta de conhecimento ou má fé, pegou um contrato de 5 anos e juntou-se um montante e dividiu por 12 meses, que é o último ano, onde deveria ter somado o montante dividido pelo número de meses que existe o contrato, que são mais de 60 meses. Então, assim, é vergonhoso para essa casa a gente tratar inverdades aqui e expor isso a nível nacional, né? Porque a rede social é hoje a nível nacional. Então, portanto, eu peço que quando a gente for tratar de temas, a gente tenha conhecimento. E essa casa tem jurídico para tratar daquele tema que a gente não tem conhecimento, vereadora Daniela. Porque se eu não souber da saúde e eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar para a vereadora Daniela. E se for parte jurídica, eu vou perguntar para o jurídico dessa casa, que o presidente, tenho certeza que vai ceder o jurídico. Na verdade, já é cedido, né, para todo vereador aqui que precisar. Portanto, eu encerro aqui essa pauta, desmentindo essa conversa de que aluguel de R$18 mil. O aluguel daquela casa é de R$ 3.969,04. E aqui isso é uma justificativa não para o público que está aqui presente, mas para todo cidadão placaense que ouviu nessa semana inverdades. Tá? Encerro a pauta aqui desse tema. Presidente, mais um minuto, por gentileza. Quero aqui também falar que na vicinal do Macanã, onde existia uma demanda de transporte escolar lá dentro da vicinal, e nessa vicinal os moradores, né, no caso os pais, precisavam de um transporte escolar. Então, sabendo dessa informação, sabendo dessa demanda, fui lá com a secretária de Educação, junto com o prefeito, e ontem já tive ciência de que o problema foi sanado e foi resolvido. Então, aqueles pais lá da vicinal do Macanã já vão ter transporte escolar, né, a partir de hoje. Não sei se vai dar tempo de o carro fazer o transporte, mas a semana que vem, certamente, isso já vai estar sendo solucionado. Então, eu digo a você, morador placaense, que tem um problema e que precisa ser resolvido, procure essa casa e procure pessoas que vão trazer soluções e não problemas, e levar vocês aí às redes sociais para tentar, de alguma forma, fazer uma política, né, de difamação do governo atual. Vocês não vão ver do vereador Neilson apresentando problemas. Eu vou apresentar soluções, porque problema é fácil apresentar. Todo mundo aqui sabe os problemas que esse município tem, e todo mundo sabe como tem que ser resolvido. Agora existe um tempo e os prazos vão ocorrer,
e a cada tempo vai ser sanado cada problema de placas. E conversando, né, com os amigos e colegas, aproveito aqui a fala do vereador Jefinho, que ele citou com relação à creche Yasmin, é o único município que tem creche em zona rural. Placas, é o único município que tem creche em zona rural. E detalhe, nossa educação de placas é nível ouro a nível estadual. E ainda tem gente que diz que a nossa educação está atrasada. Claro, precisamos avançar mais, nós não vamos nos contentar com isso, vamos precisar melhorar mais. E aqui, eu que faço um levantamento de uma demanda de energia lá da vicinal do Pulu, né, um tempo visitando em Campanha, descobri que aquela região não tem energia, é um galho que corta do Pulu para o Nonato. A gente está fazendo com a nossa assessoria um levantamento de cada propriedade solicitando energia de cada morador daquela região. E aqui, vereador Massoni, vereador Jefinho, faço, se vocês forem na Rede Serpa, eu quero aproveitar a oportunidade para ir junto, né? Se não quiserem ir comigo, mas a gente ir junto para fazer os esclarecimentos e cobrar, né, da Equatorial todo esse processo de energia que a gente sabe que é precário no nosso município. Gente, não quero me alongar muito, mas encerrando aqui, agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade dessa fala, agradecendo a todos os vereadores presentes, nossos colegas, ao público presente, a casa cheia, e dizer que para nós é uma grande honra estar aqui e poder continuar o nosso mandato falando de verdade, falando de um governo que constrói um município cada vez mais forte, inclusivo e próspero. Portanto, encerro. Meu muito obrigado. Em nome do presidente da casa, cumprimento a mesa. Em nome da vereadora Daniela, cumprimento os demais nobres colegas. Em nome do seu Toninho, que fez um esforço, que esteve com a gente no momento de campanha, cumprimento e dou meu bom dia às demais pessoas que estão presentes e os que estão nos assistindo nas redes sociais. Pessoal, senhor presidente, vereador Neilson, quero aqui relatar e parabenizar o governo por estar atuando em 70 e poucos dias com grande ligeireza e um trabalho assim, fazendo bem feito. Essa semana a gente se deparou nas redes sociais com vídeos e o trabalho do vereador Carlos André é fiscalizar, mas fiscalizar dentro de que seja o necessário a fim de que, se estiver pró o governo, sim, se não a gente também vai fiscalizar. E devido à situação do vídeo, a gente, como citado o vereador Neilson, no portal da transparência a gente já consegue verificar a situação da casa que está alugada em Santarém e os valores citados, que os demais já citaram. Então, assim, conversei com a coordenadora Gilene a respeito da situação das lâmpadas que foi citada em vídeo, porque eu acredito assim, quando a gente vai citar algo ou fazer algo, que a gente faça bem feito. Entendeu? É necessário que se faça algo e que se pergunte antes, para depois não ter o desentendimento. A Gilene me relatou, como coordenadora, que as pessoas que estão lá, elas ficam, devido à quantidade muita de luz, chega um, chega outro, às vezes acaba acendendo. Então, relato isso dos pacientes, que eram melhor tirar um pouco das lâmpadas, mas ela me mandou fotos, tá aqui, depois eu posso mostrar para quem quiser verificar e ver, relatando sobre essa situação. Então é importante a gente frisar, vereador Neilson, a situação das lâmpadas também, que ficou aí em um contexto despróprio. Quero agradecer também nosso secretário de infraestrutura, o senhor Guilherme, e na gestão do nosso prefeito, por estar atendendo às necessidades e às dificuldades que estamos enfrentando no período chuvoso. Isso é importante, porque não para. Até quarta-feira tinha 3, conversando com o secretário, tinha 3 frentes de serviço e ele está atendendo às dificuldades e às necessidades. Relatar também sobre a questão da educação. A gente conversou com o engenheiro
e ele nos relatou que está no tempo devido a escola que está sendo construída lá no Novo Paraíso, e está tudo no tempo devido. Então, assim, presidente, as minhas falas são essas hoje. Quero agradecer a todos, que Deus abençoe, um ótimo final de semana para todos. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do vereador Neilson, vereador pelo meu partido, PSD. Quero cumprimentar os demais vereadores em nome da vereadora Daniela, também parceira de partido, PSD. Cumprimentar os demais servidores da casa em nome da dona Márcia. Quero cumprimentar aqui os secretários de governo presentes, em nome do ex-vereador Mazinho, que também conduziu os trabalhos dessa casa nos últimos 2 anos, e convidar os demais presentes, em nome do ex-vereador Denilson, cujo deu a sua parcela de contribuição nessa casa por muitos anos, desde que existe o Poder Legislativo, e também foi vereador pelo PSD, e hoje suplente. Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês, agradecer os demais que estão presentes, sempre em nome do seu Catarino, que está sempre presente aqui, e dizer a todos que é com muita honra que estamos aqui hoje falando dos trabalhos. Trabalhos esses que são contínuos, né? Não tem horário, não tem diurno ou noturno, e não tem feriados ou final de semana. Feriado passado de carnaval estivemos acompanhando, indo ao chamado do povo ali da 59, que ficaram isolados devido à quantidade de chuva, assim também acompanhando os trabalhos de recuperação, parte com o apoio da comunidade, que se uniram e ajudaram, e assim também com a repercussão das redes sociais, também estivemos que estar se explicando para o povo que nos apoia, que nos confia e que nos conhece. Então, a gente termina tendo que tirar um tempo para explicar, e até mesmo para procurar aprimorar mais o conhecimento, entrar em contato com o jurídico, para ter certeza do que estamos repassando para a população. E devido à repercussão de alguns vídeos que teve, inclusive por um blog esse que, quando eu tomei conhecimento, que procurei acessar, não consegui encontrar mais o vídeo. Até me falaram que o blog retirou a postagem. Não sei o motivo, mas eu acredito que fez a retirada por entender que a postagem não era o correto, a verdade. Então, de imediato, eu fui no portal da transparência, assim como vários vereadores foram, e digo mais, eu creio aqui que cada vereador fez questão de citar, porque, de uma certa forma, todos nós vereadores se sentimos hostilizados com uma certa postagem. Por quê? Porque pessoas que confiam no trabalho da gente, inclusive que votou, colocou essa quantidade de votos no Zé Caruaru, em todos os vereadores que estão aqui, queriam saber o porquê que nós vereadores não estava fazendo nosso trabalho de fiscalização. Por que nós estava aceitando aquela situação, quando se falava em valores tão altos? De imediato fizemos o nosso trabalho exclusivo para aquele setor, entramos em contato com a secretaria competente, que se referiu à educação, à saúde, conversamos com o prefeito. Para quê? Para a gente informar a população da verdadeira situação, da realidade. Eu trabalho durante 4 anos e faço política todo dia, mas eu não faço política hostilizando o meu colega vereador, não faço política querendo derrubar meu colega vereador, porém, eu preciso esclarecer para a população que eu também estou trabalhando. Então, cada vereador citou, né, conforme foi feito o seu acompanhamento, o seu trabalho, né, e todos deixam bem claro que respeitam o trabalho de cada vereador aqui, né, inclusive somos amigos, porém cada um faz o seu trabalho. E nesse momento eu tenho preocupações, uma vez que eu tenho conhecimento
que a dona da casa, que é alugada para a Casa de Apoio em Santarém, não se sentiu confortável e, nesse momento, verbalmente, ela está pedindo a casa. E eu tenho uma preocupação, porque eu acompanhei quando o ex-secretário de Saúde, Gilberto, esteve procurando uma casa para alugar em Santarém, uma vez que a casa que a gente tinha, que era terceirizada, ela foi desativada. E foi uma preocupação grande, porque não se achava com facilidade uma casa que estivesse apta a ser alugada, com estrutura que comportasse. E nós sabemos que a demanda de placas é muito grande. A quantidade de pessoas que frequenta é muito grande. Então foi encontrada aquela casa, foi dado para que atendesse o povo de placas dentro das condições. E até então, não sabemos se podemos encontrar uma outra casa. E eu tenho receio do povo ficar sem um atendimento. Mas eu espero que, como sempre, o novo secretário Cláudio esteja tomando providências para dar continuação, para alugar outra, se assim for preciso. E eu confio, porque o governo sempre esteve ali procurando resolver os problemas que aparecem. Para isso, existe prefeito eleito pelo povo e vereadores eleitos pelo povo, para que assim, quando aparecer os problemas, esteja sendo feito a tomada providência e solucionar. O prefeito não pode proibir que chova, mas ele pode consertar uma ladeira que a chuva conseguiu deteriorar. O prefeito não pode proibir que haja problema de iluminação numa casa, mas ele pode providenciar, através da secretaria competente, soluções para a casa. E é isso que acontece. Os problemas eles vão acontecer e nós que estamos na função de legislativo e prefeito de executivo vai estar trabalhando para resolver. Se não tivesse problemas, não precisaria de nós aqui, não precisaria do prefeito. Não tinha problema. Para que então ter o executivo e o legislativo, né? Então, quanto à escola Padre Antônio, lá na comunidade Novo Paraíso, eu tenho acompanhado desde o início da aquisição do terreno até hoje, e a gente sabe o andamento. A empresa, ela por meios legais, ela pediu mais tempo para a execução e foi concedido. Nada ilegal, nada fora do que é em lei. E que nós, vereadores, não vamos poder interferir e dizer entregue amanhã. Por quê? Se caso a empresa desistir da obra, terá que licitar a nova obra, nova empresa, e não sabemos se vai ter empresa interessada, uma vez que já está em andamento, né? Então, esse novo contrato se acaba em julho, em 16 de junho deste ano, podendo ser prorrogado, né? Porém, tudo legal. Quanto ao motor do HMP, só mais um minuto, senhor presidente, concluo no tempo. Quanto ao motor do HMP, eu acompanhei o trabalho do secretário, né, junto com o governo, aonde já foi dado início à aquisição de um novo motor, ainda em fevereiro. E, a qualquer momento, pode-se estar chegando um motor lá no hospital. Porém, sabemos que não encontraremos um motor adequado aqui na cidade e dificilmente se tem um motor à disposição que venha para cá no trâmite legal da lei, que possa atender a situação. Então, sabemos que está em andamento. E no mais, eu digo a vocês, quando se trata de vicinais, de construção, quando se trata de qualquer pauta, de qualquer secretaria do nosso município, da nossa prefeitura, tem uma coisa que eu admiro: nenhum secretário deixa de esclarecer, nenhum secretário deixa de ser transparente. O portal está lá onde qualquer um cidadão, inclusive nós, vereadores, podemos acessar. E na dúvida podemos procurar o secretário, até mesmo por meio de ofício, que nos respalda do nosso trabalho que nós fizemos, que vai estar constando o que nós fizemos a nossa função. Então, como eu falei aqui, no feriado de carnaval, o prefeito estava comigo numa comunidade buscando solução, né? Os secretários estão sempre à disposição. Então isso eu admiro, porque eu já passei aqui, eu estou em placas desde 2004, e eu já vi prefeito que não encarava o povo, que não ia até o povo, que mandava pessoas irem. E aqui nós temos um grupo de administradores que não se escondem. Não é que evita problema, tem problemas, mas não se esconde e busca. E eu estou aqui para acompanhar, para buscar, e no dia que eu entender que a situação realmente não está correta, vocês podem ter certeza que eu vou estar aqui, porque eu tenho um lado, e o meu lado é o povo.
mas o meu lado é o povo para informar e para esclarecer. O meu lado não é o povo para prejudicar o povo, para botar o povo contra o governo. Vou estar sempre à disposição quanto vereador. No mais, agradecer a cada um, agradecer ao presidente pelo tempo. Meu muito obrigado e tenha todos um ótimo final de semana.